Bom dia, amores, tudo bom? Vamos a mais uma aula, então. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto. Então, vamos lá? Primeiro com a nossa oração, agradecendo a Deus pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso alimento de cada dia, né? E depois da nossa oração, então, o nosso calendário. No calendário, a gente vai fazer o sábado, que foi dia 22, né? Tinha sol. Depois o domingo, que foi ontem, dia 23, também tinha sol. E hoje, segunda-feira, dia 24, fazer o desenho do tempo bem lindo lá, certo? Bem caprichado. E não esquecendo de fazer o desenho da carinha de como vocês estão se sentindo, ok? Feito o calendário, registrar lá no caderno a nossa aula de hoje, tá? Olhar no protocolo direitinho como a prof fez e registrar no caderno. Porque hoje nós vamos ter mais algumas tarefinhas para fazer no caderno. Uma atividade na apostila e as outras tarefas são no nosso caderno, certo? Então, a apostila hoje, nós vamos usar a nossa apostila de português, né? Volume 2, lá nas páginas vermelhinhas no português, certo? Vamos abrir lá na página 42, ó, 42, tá? Mas para fazer essas tarefas da página 42, primeiro nós vamos ter que relembrar a história sem barra que tá na página 39. Então, nós vamos ter que reler aquele textinho lá sem barra da cigarra e da formiga, para depois, então, poder fazer a tarefa. Por quê? A primeira tarefa da página 42, vocês vão ter que retirar lá do poema palavrinhas que rimam com a palavra formiga, formigueiro e cigarra, tá? Depois tem um caça-palavras. Vocês vão procurar ali no caça-palavras estas imagens aqui, ó. O rei, o rato, a rede, o rádio e o rodo, tá? Então, essas imagens aqui, vocês vão procurar aqui no caça-palavras, certo? Depois do caça-palavras, a última tarefinha nesta página, aqui na página 42, são palavrinhas com R e 2 R's. Lembrando que, uma dica, não se usa 2 R's no início de uma palavra. Uma palavra nunca vai começar com 2 R's, tá? Então, vocês vão ler a palavrinha, vão ver se ela vai um R ou 2 R's. Quando tem 2 R's, o som fica mais forte, né? E quando tem um R, não. Certo? Então, vão ler ali e vão ver se vai um ou 2 R's na palavrinha. E na página 43, nesta daqui, vocês vão procurar em jornal e revista palavrinhas que tenham um R e 2 R's na palavra. Outra dica, as palavras também nunca terminam com 2 R's, tá? Então, elas não começam com 2 R's e não terminam com 2 R's. 2 R's é sempre no meio da palavra, certo? Então, recortar lá de jornal e revista várias palavrinhas que vocês acharem que tenham um R e 2 R's e vão colar ali na página 43, certo? A página 42, então, nós vamos fazer juntos daqui a pouquinho na nossa aula virtual, tá? Então, já deixem separadinho ali a apostila de português pra gente fazer junto lá a tarefa, certo, amores? Depois da tarefa da apostila de português, a próxima tarefa são continhas, tá? Vocês vão ter que fazer continhas. E a prof vai explicar, então, na nossa aula virtual também, essas continhas que eu coloquei lá para vocês fazerem, certo? Também coloquei uma tarefa que é de completar a sequência. Então, ali a prof colocou o número 10, e aí deixei um espacinho. Que número vem depois do 10? Né? Aí vamos pensar um pouquinho, que número será que vem? E aí depois eu botei o número 12. Então, o que fica entre o 10 e o 12? Vamos completar lá. E assim vocês vão fazer completando a sequência nos espacinhos ali onde a prof colocou com o número que está faltando, certo? Então, nós vamos completar do 10 ao 19, do 20 ao 29, do 30 ao 39, do 40 ao 49 e do 50 ao 59. Completar a sequência, certo? Cuidando, né, o traçado do número, né, o número tem um lado, para não fazer um número virado. A prof colocou ali no protocolo os números do 0 ao 9. Tá na dúvida? Olha lá o ladinho correto do número, certo? Então, cuidar para não virar o 7, não virar o 1, não virar o 5, o 3, né? Então, cuidar para não fazer viradinha. A gente já tá, né, agora finalzinho de agosto, então a gente já tem que começar a fazer os numerozinhos corretos pro lado correto, certo? Ficou na dúvida, não lembra para que lado é? Pergunta para a mamãe, pergunta para o papai para fazer um número para o lado correto, certo? Depois, então, tem as continhas que a prof vai explicar, então, na nossa aula virtual, as continhas que eu coloquei na nossa tarefa de hoje, tá? Então, na nossa aula virtual, daqui a pouquinho, nós vamos ter
a apostila de português para fazer e a prof vai explicar as continhas, tá? Não precisa ter copiado, ainda que não copiou as continhas, não tem problema, a prof vai explicar e aí depois vocês fazem com calma, certo, amores? Então a prof espera vocês daqui a pouquinho na nossa aula virtual às 10h30. Beijinho e até daqui a pouquinho. Tchau!